Senhoras e senhores, está começando mais um Pode Contar e eu, Carlos Júnior, da Confirpo Contabilidade, convido você a seguir as nossas redes sociais. Se você está assistindo o nosso podcast, se você tem aprendido com a gente, assim como eu tenho aprendido com esses profissionais que a gente tem trazido aqui, eu te convido a compartilhar esse vídeo com outras pessoas e, como diz o nosso nome, pode contar para os seus amigos, pode contar para os seus familiares, pode contar para os seus colegas de trabalho e eu tenho certeza que você vai conseguir desenvolver muito através do nosso podcast e ajudar outras pessoas a se desenvolverem também. Hoje a gente está com um tema não mais sério e não menos sério do que todos os outros temas que nós já falamos aqui nos nossos episódios, mas eu estou com o Bruno Kerpaldi, da CQAA Advogados, que tem trabalhado hoje no mercado na parte de gestão patrimonial, tem trabalhado com M&A, tem feito um barulho aí no mercado nessa movimentação, pegando um mercado muito aquecido nesse sentido, e vai bater um papo com a gente aqui sobre gestão patrimonial. Perfeito. Certo, Bruno? Certíssimo. Se apresenta aí pra galera. Poxa, primeiro agradecer aí pelo convite, né, em nome do escritório do CQAA, aqui como sócio, como membro da equipe de gestão patrimonial, agradecer pela oportunidade de gravar esse programa com vocês. E é isso, nosso DNA são operações de M&A, então a gente tem assessorado bastante empresas nesse segmento e acaba como reflexo tendo desenvolvido esse segmento também de gestão patrimonial, né? Eu vou poder contar um pouquinho melhor, mas tenho uma certa bagagem no mercado em relação a essa área e há 5 anos a gente acabou reestruturando no escritório como carona dessas operações societárias que a gente comumente faz no dia a dia. Não, legal. E a gente percebe, né, Bruno, que hoje tem umas termologias que antigamente não eram muito citadas. Sim. E hoje todo mundo fala, e às vezes não de uma forma certa para aquilo que quer aplicar, né, como holding. Holding é um nome que todo mundo hoje gosta de comentar, né? Todo mundo que investe gosta de falar, e a nossa ideia hoje, dentro desse tema, é tentar popularizar um pouco mais daquilo que tem sido falado, mas também é te ajudar a entender tecnicamente como aplicar essas alternativas, ou esses benefícios, ou essas facilidades, ou essas proteções. É o que a gente vai descobrir aqui dentro do nosso episódio, né? E Bruno, muito obrigado pela sua presença aqui e nos ajudar a entender tudo isso. Perfeito. Eu que agradeço e parabéns pela iniciativa. Ter um conteúdo técnico que leva conhecimento de fato, sem sombra de dúvidas, é um diferencial no mercado, porque, conforme você falou, hoje as pesquisas de Google acabam muito mais atrapalhando as famílias em relação à gestão patrimonial do que necessariamente incrementando alguma geração de valor. Legal, Bruno. Vou fazer uma pergunta assim para você, até para a galera entender como que a CQAA entrou nesse ramo. O que motivou vocês a trabalhar com essa parte de gestão patrimonial? Essa é a essência, a origem? A CQAA já nasceu nesse formato, com esse DNA? Perfeito. Eu, particularmente, trabalho nessa área desde 2011. Então, uma pessoa física, né? Eu, como membro da equipe, eu iniciei esses trabalhos há alguns anos atrás. Tenho especialização em Direito Empresarial pelo IBMEC e tenho também especialização em Gestão Patrimonial pelo INSPER. Então, ao longo desses últimos 10, 12 anos, eu fui desempenhando alguns projetos, primeiro como participante e nos últimos anos como, de fato, gestor de projetos de gestão patrimonial. Né? O escritório em si, ele nasce primordialmente por meio de projetos vinculados a fusões e aquisições de empresas. E como consequência disso, como a gente atendia alguns clientes que eram as partes vendedoras desses projetos, nascia a necessidade de cuidar desse patrimônio pós-deal, né? Então, essa área foi reestruturada, né, por mim no escritório, na verdade estruturada, mas que eu voltei a ter uma atenção maior, justamente por uma demanda interna do escritório, que a cada dia aumentava por meio da procura dos clientes, e também por meio de um comportamento natural do mercado, no sentido de uma mudança cultural que tem acontecido cada dia mais no Brasil, em relação à conscientização do que de fato pode ser implementado em termos de gestão do patrimônio de todas as famílias. E aí vocês começaram a pensar que não adianta só gerar o patrimônio, né? Porque essa movimentação ela gera, precisa cuidar dele também. Exato. Alguém precisa dar continuidade nesse cuidado. E aí vocês perceberam essa necessidade dos empresários ou aqueles que tinham um patrimônio que precisava de alguém dar um direcionamento para isso. Exatamente. E aí era essa necessidade dos clientes frente a, por exemplo, o incremento na carga tributária sucessória que a gente observa ao longo do tempo, como, por exemplo, o aumento a cada dia das alíquotas de ITCMD pelos estados. Isso também fez com que esses trabalhos fossem mais revividos pelo público em geral. Então, conforme a gente estava conversando aqui um pouco antes do início das gravações,
Tudo o que a gente propõe a nível de gestão patrimonial são estratégias jurídicas que já são praticadas em território brasileiro há bastante tempo, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma hold imobiliária, a gente vai falar um pouco mais específico daqui a pouco, a gente está falando de um CNPJ, que é constituído sob a forma de uma sociedade limitada ou de uma sociedade anônima, para um objetivo específico de gerir um patrimônio imobilizado da família. Então, conforme a população, o povo brasileiro, as famílias com patrimônio começou a ter acesso a esse tipo de informação, a gente teve também essa procura natural do mercado para o sentido de prestar esse serviço. E antigamente a gente percebia que as pessoas que buscavam mais essa visão, na verdade o conservadorismo a gente sempre pensa que vem sempre dos mais velhos, né? Sim. Das pessoas mais antigas, né? E talvez as pessoas se preocupavam muito em pensar nisso, né? Em proteção, em sucessão, quando elas já chegavam numa certa idade e via risco de alguma coisa. Sim. Hoje você vê esse movimento já partindo das pessoas mais jovens, você já vê as pessoas se antecipando mais nessa proteção, nessa visão, nessa economia. Sem sombra de dúvida. Eu acho que considero que isso é um comportamento próprio do mercado, da própria maturidade que a nossa população vem sofrendo em relação à necessidade de se cuidar melhor do patrimônio. A gente observa que isso nos últimos anos, principalmente com o advento das assessorias de investimentos no mercado brasileiro, a gente está criando mais essa cultura de cuidar daquilo que nos pertence. Então, esse, sem sombra de dúvidas, é um ponto que é bastante relevante. Pessoas mais novas estão se preocupando mais em proteger e cuidar do patrimônio. Então, muito além também de uma mudança cultural, coube a nós, enquanto assessores, a gente também reformular um pouco daquilo que existia no mercado. Então, umas décadas para trás, falava-se muito no planejamento sucessório. Então, por exemplo, por que eu gosto muito de enfatizar gestão patrimonial e não planejamento sucessório? Porque a gestão patrimonial ela é um conjunto de estratégias composto esse conjunto por 3 pilares. Okay. O planejamento sucessório, sem sombra de dúvidas, como um ponto principal. A proteção patrimonial, que é o estabelecimento de barreiras ali para se resguardar o máximo possível o patrimônio que a família acumula. E como terceiro ponto, o planejamento tributário. Então, independentemente se eu tenho uma cabeça voltada para estar preparado ou não com o evento morte, o escritório é capaz de levar soluções de otimização tributária que em vida o patriarca e a matriarca conseguem implementar sobre o patrimônio. Acaba impulsionando esse patrimônio. Exatamente. Também. Então, o efeito sucessão, que antigamente era um tema um pouco mais pesaroso de ser tratado, ele fica secundário. A gente trata do planejamento tributário daquele patrimônio específico. E, como consequência, a gente otimiza em escalas até, às vezes, inimagináveis a geração de valor em relação ao planejamento sucessório também. E existem 3 coisas que ninguém quer fazer, e eu acho que deve ter escutado isso muitas vezes, viu, Bruno? Eu não quero falar sobre isso não vou morrer, né? Mas mais ou menos isso. Que ninguém quer fazer testamento, seguro de vida, e também as pessoas não queriam falar muito sobre essa questão de sucessão, porque elas já enxergavam como algo de descontinuidade, né? E na verdade não é isso. Na verdade é uma oportunidade de você organizar as coisas enquanto você tem a oportunidade de organizar. Exato. É muito disso. É tentar levar uma cultura corporativa no sentido de ter processos, de ter protocolos, de ter regras para a fruição, por exemplo, de um patrimônio de uma empresa, para dentro de um núcleo familiar onde esse patrimônio está concentrado em pessoas físicas. Então, a mesma gestão profissional que eu deveria manter para a minha atividade operacional numa empresa familiar, por que não manter junto ao meu patrimônio da pessoa física? E quando a gente não tem uma gestão patrimonial implementada nesse patrimônio da pessoa física, eu estou sujeito a algumas frentes, a alguns passivos, algumas intempéries da vida que certamente vão levar a uma depreciação, e aí no sentido abstrato da palavra, né, uma diminuição desse patrimônio em detrimento se tivéssemos realizado algum tipo de planejamento. Entendi, né? Quando você fala de gestão patrimonial, a palavra tá aí, né? Você conseguir ficar com olhos técnicos em cima daquilo que você tem, para conseguir saber quais são as melhores decisões que você pode tomar para aquilo também. Exato. Né?
conseguir controlar melhor. E não tem como você impulsionar ou melhorar ou proteger se você não controlar. E às vezes você precisa de olhos técnicos para isso, porque algumas pessoas olhavam a gestão patrimonial só em viés tributário. E talvez hoje lá na CQA você deve pegar muita situação nesse quesito, né? Onde as pessoas se aproximam com uma visão muito mais tributária do que com uma visão mais estratégica, né? Sem olhar para o risco financeiro, sem olhar para o risco sucessório, sem olhar para o risco familiar, né? De tudo aquilo que o seu patrimônio ele pode gerar pelo fato de você não estar gerindo da forma correta. Exatamente. E é interessante esse ponto porque raramente as famílias que nos buscam para poder executar um trabalho de gestão patrimonial, ela consegue compreender essas três frentes que eu disse em relação ao trabalho de planejamento sucessório, proteção patrimonial e planejamento tributário. Geralmente, ela já vem endereçada em relação especificamente a um desses pontos. Então, por exemplo, ou a família nos procura para fins de uma preocupação de um passivo na empresa operacional que tem uma pretensão de resguardar o patrimônio pessoal, sem necessariamente ser afetado por um passivo de uma forma errônea, ou, por exemplo, tem uma preocupação de por exemplo, uma enfermidade por parte do patriarca ou da matriarca e quer preocupar com a disposição dos bens para os sucessores, ou, de fato, é uma família que tem ali, por exemplo, ativos imobiliários que tem uma receita de locação, está pagando muito tributo em cima da tributação na pessoa física e pretende transferir esse patrimônio para uma empresa e ter uma otimização tributária. Então, nos cabe entender de uma forma pormenorizada como que é a composição dessa família, em termos de integrantes mesmo, a idade dos filhos, dos sucessores, se tem sucessores, algumas vezes não tem. Até para acertar a melhor estratégia. Exatamente. A idade dos cônjuges, como essa família vive em termos de fontes de receita, quais são vamos dizer assim, as minas d'água que a gente tem que ter maior proteção para manter essa remuneração da família a longo prazo. E aí sim, dentro disso, a gente entender quais são as pretensões em relação ao patrimônio e no final desse funil a gente apresentar quais são as estratégias possíveis. E aí a gente toma essa decisão de implementação em conjunto com a família. Legal, trabalho completo. Exatamente. Você aí que está nos assistindo, que você se enquadra em alguma dessas características, pode procurar a CQA. Depois no final o Bruno vai falar um pouco das redes sociais, dos contatos, para você poder aprender e conhecer um pouquinho mais o trabalho da CQA e quem sabe, né? Você não consegue fechar ali, conseguir impulsionar ali o seu patrimônio e proteger ele da melhor forma possível. Exatamente. Certo, Bruno? Eu digo que a previsibilidade, ela às vezes funciona como um grande catalisador de aumento, incremento do patrimônio, até mesmo manutenção. Então, a gente ter um conjunto pré-definido de regras que vão incidir sobre a transferência desse patrimônio no planejamento sucessório é uma das melhores formas de se manter esse patrimônio a longo prazo dentro da família por gerações. Não, e é legal, porque a gente fala que não há dinheiro no mundo que não se possa acabar. Não sei se você concorda com essa frase, mas não há dinheiro no mundo que você não possa gastar. Sim. Por isso que a gestão ela é importante. E a previsibilidade, ela faz com que talvez em alguns momentos da sua vida você não ganhe, mas que pelo menos você não perca. Sim. E o problema disso tudo, eu concordo em gênero, número e grau. A família está um pouco insegura em prosseguir com a contratação do trabalho ou não. É a gente ter a capacidade de mostrar para a família a geração de valor que esse trabalho pode ter. Então, por exemplo, quantas e quantas vezes ao longo desses 13 anos eu não escutei, por exemplo, de clientes que não prosseguiram com o trabalho a seguinte frase: eu devia ter fechado o trabalho. Por exemplo, num processo de inventário, onde o patrimônio estava todo desorganizado e às vezes não era um patrimônio nem muito relevante e por um atrito entre os sucessores, um processo ali acabou se caminhando por 5, 6, 7, 8 anos na justiça para se resolver. E a gente está falando de um momento de luto. Então, a partir... Fica mais doído. Exatamente. Então, o processo ele fica muito mais pesado do que ele poderia ser se tivesse havido um planejamento sucessório. E, óbvio, isso é impossível de a gente quantificar, mensurar e apresentar para o cliente essa geração de valor. Então, eu costumo dizer que
a parte da qual a gente é mais capaz de agregar valor, ela é imensurável. Então, ela de fato prescinde de uma mudança de cultura, de paradigma por parte daquelas pessoas, de entender o que é um processo de inventário, o quão se delonga, o quanto ele é custoso a nível de legislação brasileira, para começar a mensurar o problema que pode estar aí para as próximas gerações para se resolver. E é engraçado, né, Bruno, hoje eu acho que a gente até comentou um pouco sobre isso, né, que a gente está falando com as novas gerações. Você percebe, né? Você é um cara novo, a gente estava falando aqui, aqui não é tão novo quanto eu, né? Talvez não tão quanto eu, mas você é um cara novo e a gente percebe que essa geração está um pouco mais preocupada com esse tipo de tema, né? Com esse tipo de assunto. Eu acho que é uma geração que tem investido cada vez mais cedo, né? E você falou isso de uma forma bem dita aí, que essa popularização desses fundos de investimentos que acabaram se popularizando aqui no Brasil através de rede social, né? Acabaram deixando a linguagem um pouco mais simples para mais acessível para essa população também, faz com que as pessoas elas se preocupem com o investimento, se preocupem com o impulsionar do investimento, mas de forma consequente, né? E foi bem o DNA da CQA também, que nesses processos de gerar o patrimônio, eu também precisava cuidar do patrimônio, também faz com que essa nova geração também precisa se preocupar com cuidado, porque você deve pegar muita gente ousada por aí, né? Que fala, não quero fazer isso agora não, estou preocupado mais com esse impulsionar aqui do que com essa proteção, né? E precisa ter um equilíbrio para poder fazer uma gestão completa, né? Sim, essas novas gerações, a gente observa que ao passar do tempo, hoje se tem uma preocupação maior com esse tema, porque ou foi uma geração da qual sofreu com a transmissão do patrimônio dos pais, de uma forma desorganizada, então sentiu na pele o que de fato não ter um planejamento sucessório, e aí já se evita que isso aconteça com os sucessores, exatamente, ou os pais passaram por esse problema de sucessão desorganizada, importando inclusive em perda significativa de patrimônio. Então a mudança, creio que de pensamento em relação aos trabalhos de gestão patrimonial, ela vem do acesso à informação, mas também ela vem do sentir na pele aquilo que é mal feito, né? Então, são experiências vivenciadas pelas próprias famílias que, ao longo dos anos, ao decorrer das gerações, foram sofrendo essa perda patrimonial em razão de uma má gestão, em razão de uma falta de implementação de uma gestão jurídica sobre esse patrimônio. E fica na cabeça, né? Porque, como você falou, né? Muita gente chega no momento do trabalho ali e fala, se eu soubesse eu tinha feito isso há muito tempo atrás, e com certeza fica na cabeça dos filhos também, daqueles envolvidos, e fala, opa, eu preciso aprender com os erros dos outros, né? Para eu começar a pensar de uma forma diferente. Bruno, queria que você desmistificasse um tema aqui que eu acho que, para quem está nos assistindo, talvez já escutou falar muito disso. A gente está falando aqui com empresários, a gente está falando também com colaboradores, pessoas que buscam também na internet esse tipo de tema. Eu queria que você falasse um pouco sobre holding. Perfeito. Fala para a gente um pouco aqui, o holding patrimonial, você estava falando um pouco sobre a holding imobiliária também. Fala para a gente o que é esse troço aí de hold aí que todo mundo fala e poucas pessoas explicam. Legal, eu sou muito adepto à praticidade, né? Eu sou uma pessoa muito pragmática e não sou contrário aos termos, aos jargões de mercado, mas eu gosto sempre de trabalhar na filosofia de que o óbvio também tem que ser dito, porque no fim do dia, quem tem que estar mais confortável e sabendo mais sobre o trabalho é o cliente e não quem presta o serviço, porque é o patrimônio dele. Ele vai sofrer as consequências disso, ele vai desfrutar dessas consequências ao longo dos anos. Então a gente gosta de ser bastante simplista, o mais simplista possível, para não deixar um trabalho que já é complexo por natureza, seja pelo contexto, seja pela questão jurídica, ser ainda mais uma barreira de entendimento sobre aquilo. Então, entrando especificamente no tema das holdings, a gente tem algumas estratégias que podem ser implementadas numa gestão patrimonial. Então, por exemplo, um testamento é uma estratégia, uma doação com reserva de usufruto é uma estratégia, uma offshore company, que é uma empresa sediada no exterior, é uma estratégia, um fundo familiar de investimento é uma estratégia, a holding de participações é uma estratégia e a holding imobiliária também é uma estratégia.
Então, pegando o gancho nessas duas últimas, na holding de participações e na holding imobiliária, a gente nada mais tem do que uma sociedade empresária, um CNPJ, que pode ser constituído sobre a forma de uma sociedade limitada ou uma sociedade anônima, cujo o único intuito dessa empresa é resguardar uma natureza de patrimônio de determinada família. Então, para a holding imobiliária, a gente concentra os ativos imobiliários, os imóveis, e para a holding de participações, a gente concentra as participações societárias detidas pela família. Então, por exemplo, a grande maioria dos clientes hoje do CQAA, eles têm atividade empresarial, eles possuem participações societárias em uma ou mais empresas. Então, dentro desse cerne da gestão patrimonial, a gente constitui esse veículo para concentrar todos esses ativos e aí sim esse veículo passa a ser sócio nas empresas operacionais em substituição dos familiares na pessoa física. Então, é uma empresa que concentra esse tipo de patrimônio. O patrimônio ele pode ser, aí, dando um passo atrás, ele é dividido em três principais classes. A gente tem os ativos imobiliários, os bens imóveis. A gente tem os ativos mobiliários, como, por exemplo, as ações, participações societárias, embarcações, aeronaves. E a gente tem os ativos financeiros, que são os ativos ali de investimento, que é hoje em dia bastante conhecido, assim como a gente caminhou aí pelas últimas décadas com bastante investimento em ativos imobiliários. Então, a gente segrega esses ativos de acordo com a natureza dentro de cada um desses CNPJs para poder resguardar o patrimônio e implementar as estratégias de fruição, de planejamento tributário, proteção patrimonial e planejamento sucessório. Você consegue dar um exemplo prático de uma vantagem? É claro que você comentou aqui que vai depender muito do objetivo, da estratégia, mas ao seu ver, do que você tem praticado, que você tem pegado no mercado aí, que você tem trabalhado no mercado aí com algumas pessoas, quais são as vantagens que você encontra em trabalhar neste formato? Vamos pegar então como exemplo a holding imobiliária. Eu acho que é um tema, uma estratégia que ela é mais próxima das pessoas porque a gente tem essa cultura de investimento em ativos imobiliários. Então, quando a gente fala de uma holding imobiliária, primeiro a gente tem a questão da otimização tributária. Então, na pessoa física, por exemplo, eu tenho sobre a receita de locação, em cima dos imóveis que eu detenho na minha família, um patamar máximo ali de 27,5% para fins de apuração do imposto de renda sobre essa receita locatícia. Na pessoa jurídica, em contrapartida, eu tenho um patamar de incidência tributária em, no máximo, 13,5% aproximadamente de tributação. Então, é dentro daquele panorama. Ok que não vamos discutir aspectos sucessórios de evento morte. Então, que possamos discutir a fruição otimizada desse patrimônio. Então, se o patriarca ou a matriarca adquiriram esse patrimônio ao longo da vida, qual a estratégia disponível em mesa, estratégia jurídica que a gente pode implementar para esse patrimônio ter menos onerosidade em relação à carga tributária? Então, a alocação é um exemplo. Você está querendo dizer que o cara que ele tem um imóvel e ele recebe essa receita de locação na pessoa física, ele vai pagar mais imposto que se ele tivesse feito uma holding fazendo essa locação pela pessoa jurídica. Exatamente. É isso. Em linhas gerais é isso. E aí eu vou dar um exemplo. Então esse cara está perdendo dinheiro. Está perdendo dinheiro. Porém... Que notícia, hein, Bruno? Aí a gente... aí a importância de a gente ter uma equipe para tocar um projeto de gestão patrimonial que de fato seja especializada nisso. Porque essa é a regra geral. Mas se, por exemplo, você me pergunta, Bruno, mas isso serve para todo e qualquer patrimônio imobiliário? Não. Por quê? Voltando lá no começo da nossa conversa. Eu preciso entender qual que é a pretensão da família em relação a esse imóvel. Ainda que seja mais vantajosa a tributação da locação na pessoa jurídica, eu preciso entender se, por exemplo, em uma situação de compra e venda desse imóvel, na jurídica vai ser melhor do que na física. Porque são bases tributáveis diferentes. Então, por exemplo, na pessoa física, a alienação de um bem imóvel, eu tenho que oferecer o resultado positivo dessa compra e venda ao ganho de capital, que ele vai variar de 15% a 22,5% na diferença da venda menos aquisição.
Então, o que você está querendo dizer assim, que o fim vai definir o meio. Exato. O fim vai definir o meio. Então, você tem que estar muito certo do que você quer fazer. Ou uma expectativa, porque Ok. eu vou chegar na conclusão, mas essa conta, ainda que a curto prazo ela pode pesar para um lado ou para o outro, ao longo prazo ela vai se equilibrando e vai ficando positiva. Então, por exemplo, em relação à alienação, enquanto eu estou submetido ao ganho de capital na pessoa física, na pessoa jurídica, como a minha empresa ela é especializada em compra e venda de imóveis próprios, eu tributo essa alienação como uma receita operacional. O que isso quer dizer? Se eu tivesse uma sapataria, eu estaria vendendo sapatos. Como eu tenho uma hold imobiliária, eu estou vendendo imóveis. Isso me oferece uma tributação pelo regime do lucro presumido com uma alíquota efetiva de 6,73%. Porém, é sobre a receita bruta. É sobre o valor total de venda. Então, voltando, o meu ganho de capital na pessoa física é sobre a diferença positiva, a base de cálculo. Na pessoa jurídica... Aquilo que eu gastei no momento da compra do imóvel, dos investimentos que eu realizei, menos o valor de venda. Exatamente. Eu tributo 15% a 22,5% nessa diferença positiva. Do ganho. Na pessoa jurídica, não. É 6,73% em cima do valor total de venda. E aí que entra a gestão. Aí entra a gestão. Porque se, por exemplo, você tem 4 imóveis e não tem tanta segurança em relação a curto prazo se você vai vender um determinado imóvel ou não, e está mais vantajosa pela simulação que a gente faz antes de constituir a hold imobiliária, que é mais vantajosa a venda pela pessoa física, a gente transfere os outros 3 e mantém essa na pessoa física. Porque aí você tem a venda otimizada por meio de uma carga fiscal menor do que seria pela pessoa jurídica. Claro, e entra naquilo que você falou, né? A estratégia ela vai ser definida de acordo com o propósito, né? Não somente de todos os envolvidos naquela operação, de todos os responsáveis por aquele bem, né? Que vão precisar aí ajudar a entender qual que é o propósito fim ali, o propósito da operação. Exatamente. Então, esse, por exemplo, é uma diferenciação que pode me gerar um valor do ponto de vista tributário. Do ponto de vista de planejamento sucessório, o assunto fica mais fácil de a gente deixar em um campo incontroverso sobre a geração de valor. Primeiro porque eu vou concentrar esse patrimônio em um capital social que vai refletir em cotas em participações societárias, e a previsibilidade da destinação das cotas aos sucessores ela é muito mais fácil do que a previsibilidade da destinação dos ativos imobiliários. Então, o que eu estou dizendo? Por meio de um contrato social, por meio de um acordo de acionistas, por exemplo, o patriarca ou a matriarca, eles podem definir como vão ser destinadas essas participações societárias aos herdeiros, aos sucessores. Então, o que você está querendo dizer é que a gente está falando de 2 benefícios ali agora, a gente conseguiu pegar 2 benefícios. O primeiro benefício é dessa parte tributária, esse ganho financeiro, que enquanto houver a continuidade do imóvel, existe um ganho, existe um benefício para quem morreu, para quem está vivo. Exatamente. Isso, é uma fruição em vida. É uma fruição em vida contínua, né, de um benefício tributário até que se mude a legislação. Esse é um benefício que existe para quem tem um imóvel. E a gente tem um outro benefício, que é o que você está falando dessa parte sucessória, que é o benefício organizacional da coisa ali, pode-se dizer. Tem uma expressão bonita para isso, que é a governança corporativa. Governança corporativa. Eu achei que eu tinha falado tão bonito, organizacional. Falou muito bem. Mas é porque são de fato, igual eu falei, são estratégias que são comumente utilizadas, que são canalizadas para esse aspecto da gestão patrimonial. Então, a partir do momento que eu tenho a profissionalização da gestão do meu patrimônio, eu posso implementar outras estratégias de profissionalização, como, por exemplo, uma governança corporativa. Então, a estratégia, por exemplo, de planejamento sucessório em uma hold imobiliária é que, ao longo da vida, os pais possam, de uma forma gradativa, transferir as cotas para os sucessores. E organizada. Né? E organizada. De uma forma, por exemplo, como não ocorreria em um processo de inventário, onde eu teria que apurar o valor de todos os bens de forma individualizada, tendo um consenso, dividir de uma forma igualitária entre os sucessores, não tendo um consenso, liquidando tudo e dividindo o quinhão de cada um para o seu cada qual. Então, por meio da holding, eu consigo unificar essa distribuição. Fora
retornando à questão da otimização tributária, que se eu faço essa transferência de cotas ao longo da vida, eu tenho uma carga fiscal muito menor do que se essa transmissão fosse por inventário. Okay. Então, por exemplo, a gente está aqui gravando esse podcast hoje no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, e o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação, ele é o tributo que incide sobre a transferência de patrimônio daquela pessoa que falece para os seus sucessores. Certo. E é um tributo de competência estadual. Quando a gente fala aqui no estado de São Paulo, a alíquota vigente ainda é a alíquota de 4%. Tá? Ok. Então, essa alíquota vai incidir sobre a base de cálculo do seu patrimônio. Quando esse patrimônio imobiliário, por exemplo, está numa holding imobiliária, a gente consegue, por exemplo, fazer doações de cotas no teto da isenção do ITCMD que o Estado de São Paulo estipula como isenção. Então, por exemplo, o patriarca pode doar aos seus sucessores o limite de até R$ 89 mil por ano, a cada exercício de 12 meses, sem ser tributado no ITCMD. Ok. Então, vai fazendo isso gradualmente. Vai fazendo isso de forma gradativa. Então, óbvio, cada estado tem a sua peculiaridade em relação ao ITCMD, mas esse é um exemplo prático, vigente aqui no estado de São Paulo, onde eu consigo ter uma otimização tributária e do ponto de vista de planejamento sucessório também em relação à holding imobiliária. Entendi. Por isso que essa gestão, essa previsibilidade é importante, até para conseguir pensar nesses benefícios. Eu sei que existem algumas diferenças de legislação, até mesmo para essa questão de sucessão, de imposto e TCMD. Aqui no Brasil e fora do Brasil também tem algumas oportunidades. Vocês trabalham com isso também, Bruno? Sim. Offshore? Sim, tem algumas famílias que a gente atende que por questões operacionais, por ter negócios sediados fora do país ou por ter negócios que necessitam de uma estrutura contratual internacional, a gente atende também nessa parte offshore. E a parte offshore, ela é uma parte que... É uma outra estratégia. É uma outra estratégia. Ela pode ser complementar à estratégia que está sendo implementada no Brasil, ou ela pode ser uma estratégia única se, por exemplo, a família tem a pretensão de dolarizar todo o patrimônio. Então, às vezes, aqui a gente costumeiramente lida com algumas incertezas jurídicas em relação ao nosso ordenamento legislativo e até mesmo de tributação. A gente passa por algumas mutações que, para algumas famílias, acaba causando um desconforto. Então, por exemplo, de 2, 3 anos para cá, muitas famílias nos procuraram para poder constituir esse patrimônio fora. E aí a gente tem algumas linhas de estratégia que a gente segue para sediar esse patrimônio fora do país. Como, por exemplo, as offshore companies, que são as empresas sediadas fora para poder deter esse patrimônio. Tem um ponto que é importante, desculpa, Carlos, só complementando, dentro dessa perspectiva de alterações legislativas e, de novo, da importância do tailor-made, de fazer algo personalíssimo para cada família. A gente teve, em dezembro agora de 2023, o advento da Lei 14.754, que veio a estabelecer condições diferentes do que havia antes. Eu não vou entrar no mérito se prejudiciais ou não, sim. mas condições, inovações em relação à tributação de rendimentos auferidos no exterior. Então, a gente teve o escopo desses trabalhos de offshore companies um pouco diminuído ao que a gente tinha antes, porque pelo novo regime tributário incidente sobre esses recursos offshore, ficou prejudicial para fins de fruição do patrimônio. A gente entende, num primeiro momento, que ficou para os recursos que comumente são investidos pelos clientes, teve uma prejudicialidade em relação à tributação. Então, a princípio, a carga tributária ela ficou mais onerosa sobre esses rendimentos. Então, é uma estratégia que a gente tem tido bastante cuidado em construir para, de fato, entender como vão ser os próximos meses, os próximos anos, em relação à aplicabilidade dessa norma, para aí sim a gente ter mais tranquilidade em relação a uma implementação de uma estratégia dessa natureza. Entendi. E aí, Bruno, quando a gente olha para o DNA, e para o core do que vocês fazem lá na CQA, ele já mostra o quanto que é importante fazer esse acompanhamento periódico. Não dá para você fazer o acompanhamento só quando dá problema. Porque quando dá problema fica muito mais difícil. Quando acontece alguma coisa fica muito mais difícil. Quando acontece alguma coisa, você não tem as assinaturas de todas as pessoas necessárias para poder tomar algumas decisões que não só que seria mais vantajosa, mas que ajudaria talvez a resolver alguns problemas. Porque pelo que eu entendo, quando a gente fala de gestão patrimonial,
né? E eu acredito que você tem algumas experiências nesse sentido. Você não só impulsiona o patrimônio, mas você ajuda também a que as famílias não se desfaçam depois da perda de alguém, né? Que as famílias não entrem em crise depois de uma perda de alguém. Porque o que a gente mais escuta por aí são as famílias que se desfaz, né? Depois por causa de patrimônio, por causa de diversas coisas. E a gestão patrimonial ajuda pelo menos a tornar mais justo toda essa divisão, mais previsível, mais justo, toda essa divisão, toda essa mensuração do que tem de patrimônio. E é um ponto bastante importante. Óbvio, como a gente está tratando de um tema que envolve uma multidisciplinariedade significativa, existem estratégias para cada tipo de família. Então, famílias com menos patrimônio, famílias com mais patrimônio. E aí, muitas vezes, principalmente quando a gente pensa nesse aspecto de impulsionar o crescimento do patrimônio, o nosso trabalho sobre o aspecto puramente jurídico, ele vem como uma forma complementar ou é complementado por um trabalho, por exemplo, de uma assessoria financeira. Então, por exemplo, algumas estruturas de family office, onde existe um patrimônio mais robusto para manutenção, para fruição, para gestão desses ativos que são mantidos naquele núcleo familiar, e a gente agrega com as estratégias jurídicas, e existem todos os advisors que agregam com os outros aspectos, principalmente em relação aos investimentos. Então, para cada família, a gente tem uma espécie de demanda de trabalho e principalmente uma estratégia específica de implementação. Então, é importante a gente deixar isso claro, porque muitas vezes as famílias nos procuram confundindo um pouco esses aspectos. A função do CQAA é nitidamente um trabalho de viés jurídico, um trabalho de implementação daquelas estratégias que são possíveis à luz da lei. E a gente trabalha muito numa linha conservadora. A gente opta por não indicar aquelas estratégias que a gente vê no mercado que são mais ousadas, porque existe uma responsabilidade muito pesada em relação a um trabalho que envolve um patrimônio alheio. Então, a nossa linha é extremamente conservadora. Porém, as famílias ainda assim, às vezes, nos enxergam como agentes capazes de fazer essa multiplicação patrimonial. A nossa estratégia, o nosso objetivo é garantir que as vontades, garantir que as inseguranças não levem a uma deteriorização do patrimônio. E que isso vai passar por diversas situações, né? Exato. Isso vai passar por questão de sociedade, até mesmo na hold você pode definir algumas cláusulas de como que vai ser feita essa administração, de quem que vai entrar na direção da empresa que está abaixo dessa hold, como você comentou no início, né? A gente tem a hold ali, a holding de participações, que ela acaba abraçando, né, o que tem embaixo de negócio, de business, de empresa, né? E aí dentro dessa própria holding você pode determinar quem vai entrar ou não nessa empresa. E quem não deve entrar. E quem não deve entrar. Isso é um ponto extremamente importante, né? Então, quando a gente estabelece uma estratégia mais focada em direito tributário, a gente precisa da validação do time de direito de família. Se, por exemplo, essa alteração societária que a gente está implementando, como a doação, como a transferência de cotas de pai para filho, não está importando, por exemplo, em um direito do cônjuge, do filho, em receber em uma eventual meação de divórcio esse patrimônio de forma indireta. Sim. Então, são essas preocupações que a gente tem que partir desde o início na estruturação do trabalho. Então, tem muito... O mercado já sabe muito sobre essas cláusulas de barreiras, né? Então, a gente tem, por exemplo, as cláusulas de incomunicabilidade, para que esse patrimônio não seja comunicável a noras, a genros. A gente tem as cláusulas de impenhorabilidade, que são aquelas condições para que os sucessores não possam dar estes bens em garantias de dívidas, sem a anuência dos pais. Perfeito. A cláusula de inalienabilidade, onde esse patrimônio não pode ser vendido pelos sucessores. Então, ou seja, eu preciso implementar uma sucessão em vida no meu aspecto do planejamento sucessório, mas antes de tudo eu devo garantir um cenário confortável para os familiares que adquiriram aquele patrimônio ao longo da vida, que é o pai e a mãe. Então, por exemplo, quando a gente faz uma doação, nitidamente tem a necessidade de se criar uma reserva de usufruto, onde eu te transfiro o bem,
porém os direitos vinculados a este bem pertencem a mim até que eu venha a faltar. Entendi. Então essa construção desse quebra-cabeça vai sendo feita em conjunto com a família. Não, é legal, porque assim, a gente só descobre que a gente poderia ter feito coisas melhores ou maiores quando a gente perde, ou quando a gente perde ali, né, o bem, ou quando a gente de alguma forma conhece pessoas que conseguiu rentabilizar ou ganhar ou proteger o bem diferente do que eu fiz, né? A gente não tem muita noção de administração assim quando a gente conversa com pessoas técnicas para isso, né? E às vezes você em vida você consegue colocar ali cláusulas protetivas, né? E depois eu vou até te perguntar se isso acaba não se misturando com testamento em vida, até para que você consiga até falar para a gente um pouco também dessa parte de testamento, né? Como que funciona. E essas proteções que são colocadas na própria holding patrimonial, na própria holding participações. Pode chamar de holding societária. A holding societária ela ajuda a você proteger talvez o maior bem que a família tem, que é o negócio. Exato. Que é a maior geração de renda, né? Recursos, que é a fonte de recurso da família. Eu queria focar um pouco em um ponto que você mencionou, e é interessante assim como que as coisas vão se conectando, né? Então, por exemplo, você citou a questão do desconhecimento em relação àquilo que poderia ser implementado e que vem a ciência somente no pior momento. Uhum. A gente acompanhou de uma forma um pouco mais distante um caso no escritório que chegou para a gente depois que o problema já tinha acontecido, onde, infelizmente, a ordem natural da vida foi invertida. E um patrimônio que tinha sido doado dos pais para os filhos, ele se perdeu porque o filho faleceu antes dos pais. Então, era muito importante que quando foi feita essa doação, tivesse sido instituída uma cláusula que a gente chama de cláusula de reversão, prevendo exatamente que nessa quebra da ordem natural da vida, esse patrimônio fosse revertido em prol dos pais. Nesse caso específico, o patrimônio foi para a esposa, que era a nora, porque ela era a única herdeira do filho. Então, são cuidados como esse, são responsabilidades como esta, que recaem sobre os nossos ombros quando a gente faz um projeto de gestão patrimonial. Então, por isso, por exemplo, que na minha equipe sou eu e mais 8 pessoas. Porque eu, como clínico geral, certamente eu não tenho capacidade de conduzir um projeto de gestão patrimonial. Não, perfeito. E eu, em conjunto com os meus colegas da área de direito de família, de direito contratual, de direito tributário, a gente consegue chegar no cenário mais seguro possível para o cliente. Não, perfeito. Cara, e você parar para pensar assim, né? Quando a gente fala de patrimônio, você ralou a vida inteira. Exato. Você estudou a vida inteira, você trabalhou a vida inteira, né? Você passou por riscos a vida inteira para poder adquirir algo diferente, algo que deixasse a sua família e todas aquelas pessoas que estão ao seu redor seguras, né? E talvez que não precisem passar por aquilo que você passou. Como que você não cuida disso, né? Exato. Como que você não cuida disso, né? É necessário que você coloque uma inteligência diferente em cima disso. É necessário que você coloque uma visão em cima disso. A gente tinha um cliente na Confirp que a gente atendia e eles trabalhavam muito ali na região do Brás, né? Vendendo e comprando vestuário, trabalhava mais no ramo do vestuário. Chegou um momento que eles começaram a adquirir bens, né? E eles pararam para pensar e falaram assim, opa, peraí. Precisamos se organizar isso daqui. A gente já está com um prédio aqui, já está com 2 casas ali na região do Brás. Precisa parar e organizar isso daqui, porque o negócio está ficando sério. Exato. Não é mais eu já virei uma empresa. Eu já tenho coisas aqui que precisam de pessoas mais técnicas do que eu, né? Quando a gente fala de uma empresa, você não coloca você não vai no TI, porque no TI precisa de algumas habilidades, né, na área de tecnologia, porque precisa de algumas habilidades diferentes das habilidades que você tem. Você não coloca uma pessoa no RH para fazer cálculo de folha, porque lá precisa de pessoas mais técnicas para poder fazer as análises e as validações de coisas que você não consegue fazer, né? E quando você olha para o patrimônio, que muitas vezes ele foi gerado por todo o esforço que você teve a vida inteira, não dá para você ser negligente e não colocar pessoas técnicas especializadas para poder olhar de uma forma diferente para o seu patrimônio. E é engraçado que essa sua consideração ela está muito relacionada com a pergunta que a gente mais escuta, por exemplo, nas palestras que a gente realiza aí sobre o tema. Então, sempre vem aquela pergunta: o que é um patrimônio relevante para eu implementar um trabalho de gestão patrimonial? São quantos bens imóveis, quanto em valor de mercado, em ativos financeiros?
E a resposta para isso é muito simples. O patrimônio relevante para um trabalho de gestão patrimonial é o seu patrimônio. Porque ele é o mais relevante para você. Sim. Em que pese ele não seja o mais vultuoso de um mercado, é aquele que lhe pertence. E eu creio que a gestão patrimonial, a magia talvez dessa área é justamente ter esse viés democrático, onde eu consigo ter estratégias para implementar desde um patrimônio sobre um imóvel único, sobre ativos financeiros únicos, a grandes fortunas. A gestão de grandes ativos imobiliários, igual você falou, de edifícios, de fundos exclusivos familiares, de empresas offshore. Então, por exemplo, a gente já fez um trabalho para uma cliente onde ela não tinha herdeiros ali necessários, ela não tinha filhos, né, descendentes nem ascendentes, ela tinha irmãos e sobrinhos e ela não queria deixar esse patrimônio somente para os irmãos. Então, por meio de um testamento, uma disposição de vontade, a gente estabeleceu que 50% desse patrimônio, que era aquela parte disponível de sucessão, seria destinado a um sobrinho específico. Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes, o trabalho de gestão patrimonial ele não está somente em holdings, em empresas offshore, estruturas robustas. Ele está numa simples elaboração de um testamento, onde eu consigo imprimir a minha vontade sobre a sucessão do meu patrimônio. Então, por isso ele é o patrimônio mais relevante, porque ele me pertence. E é necessário que se tenha a impressão da minha vontade sobre ele. Então, esse é um exemplo que permeia esses extremos que a gente pode ter dentro de um projeto de gestão patrimonial. Claro, e a gente tem que pensar, porque é coisa séria, né? Sim. A gente leva na brincadeira algumas situações, né? E a gente só descobre que o negócio é sério quando acontece o problema, quando acontece alguma situação. E eu queria até fazer uma pergunta para você, Dr. Bruno. Não, Bruno, por favor. Fazer uma pergunta para você, Bruno. O que você acha que seria interessante? Dá uma recomendação para a galera, o que eles podem buscar, qual que é o tipo de assunto que eles podem contribuir. Também fale um pouco das suas redes sociais, fala um pouco dos contatos aí da CQA aí para a galera poder entrar e conhecer vocês. Perfeito. O escritório ele tem desenvolvido alguns projetos nessa área de gestão patrimonial. Nossas redes sociais, a gente consegue ter essa comunicação com clientes que, via de regra, não vêm por indicação de outros clientes, né? Advogado não é muito bom com essa história de rede social, não. A gente tem tentado evoluir ao longo dos últimos meses aí nesse aspecto. A gente está precisando de uma gestão nas redes sociais. Não, né? nós até temos. Nós temos. Então, a gente consegue ter uma comunicação com o público de uma forma geral por meio principalmente da nossa rede social, nosso Instagram, que é o @CQAADV, onde a gente consegue ali ter esse primeiro relacionamento com o cliente. A gente pode, por exemplo, por meio desse primeiro contato, estabelecer alguma reunião prévia para falar sobre o tema de uma forma geral. A gente também comumente faz algumas reuniões já para tratar de pontos específicos que as famílias trazem em relação à gestão patrimonial. Então, a gente tem caminhado aí nesse sentido. Boa. E você que está nos assistindo, não deixe de compartilhar, não deixe de seguir. Quero agradecer ao Bruno pela presença aqui, por nos ajudar a entender um pouco mais sobre essa visão. Tenho certeza que foi muito, pelo menos eu aprendi aqui bastante, né, sobre esse tema. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo também aprendeu demais. Sigam CQA ADV. Exatamente. ADV nas redes sociais e procura saber mais sobre o tema. E caso vocês não consigam entender ali através das redes sociais, entre em contato com eles, marca uma reunião prévia. Eu tenho certeza que eles vão conseguir ajudar vocês a entender um pouco mais de gestão patrimonial. Continue nos seguindo nas redes sociais, olhe para os nossos vídeos, nossos episódios e até uma próxima, pessoal.